2, 3. Bom dia, Espírito Santo! Ai, gente, como é bom começar o dia assim, né? Dando bom dia pro Espírito Santo. É maravilhoso. E eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Esses dias, né? Eu tô voltando ao Instagram aos pouquinhos. E esse dia eu compartilhei aqui uma palavra e uma pessoa me chamou no WhatsApp. E ela falou assim, eu creio que Deus quer falar comigo algo naquele respeito que você estava publicando. E ela sentiu que Deus estava falando com ela. E ela pediu para eu, já tinha saído, né, a mensagem aqui dos stories. E eu fui lá no meu itens arquivado e mandei para ela. Isso me mostrou algo. Isso me mostrou que às vezes Deus ele te impulsiona. Deus ele te leva a você ou compartilhar um louvor, ou compartilhar uma palavra com alguém. E naquele dia você acha que a semente não germinou. Naquele dia você acha que foi palavras lançadas ao vento e você acha que você perdeu seu tempo. Só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, a palavra não voltará vazia, antes de cumprir aquilo que apraz ao Senhor. Então, a palavra de Deus nunca volta vazia. É que às vezes você lança uma semente para determinada pessoa e cada pessoa tem um tempo. Tudo que a gente está fazendo para Deus tem um tempo certo daquela semente germinar e produzir um fruto. O problema está com relação à nossa ansiedade. Queremos fazer algo e já ter o resultado hoje mesmo. Eu estava esses dias, né, meditando na palavra de Deus e Deus começou a trazer à minha mente a cena de Moisés. Gente, escuta isso porque é forte o que Deus falou no meu coração. E eu creio que assim como eu compartilhei a palavra aquela semana no story, alguém me chamou no WhatsApp, Deus estava falando comigo. Eu creio que Deus vai falar com alguém aqui. Com certeza essa palavra é para alguém aqui. Deus estava falando no meu coração sobre Moisés com relação à insistência e à constância. Deus falou assim para mim, filha, Moisés, ele precisou ir 10 vezes no mesmo lugar. 10 vezes Moisés foi para o mesmo lugar, que era diante de Faraó. Já pensou se na primeira, na segunda, na terceira vez que Moisés tivesse recebido, ele tivesse parado? Por que Moisés não parou? Porque Moisés estava conectado aos céus, estava ouvindo a Deus. Talvez se Moisés tivesse ido diante de Faraó, talvez se Moisés tivesse se levantado para resolver algo que estava gerando escravidão para aquele povo, e ele tivesse indo sem a direção de Deus, ele estivesse indo fazer algo sem antes ter tido um encontro com Deus lá na sarça ardente, onde ele ouviu a voz de Deus, onde ele começou a se preparar para viver o propósito, talvez o primeiro, segundo ou terceiro não, ele já teria desistido. Sabe por que Moisés não desistiu? Moisés foi 10 vezes no mesmo lugar. Haja insistência, haja perseverança. Por quê? Porque os ouvidos dele estavam conectados com a voz de Deus. Com certeza, assim como eu, você também já ouviu muitos nãos. Assim como eu, muitas vezes você começou um projeto e o resultado não apareceu ainda. E você insiste, o resultado ainda não apareceu. E às vezes pessoas ao seu redor estão te pressionando porque ainda você não conseguiu alcançar um determinado resultado. Ainda não aconteceu aquilo que Deus falou para você e você disse, Deus falou isso comigo. As pessoas, Deus falou isso com você? Mas as pessoas querem ver. As pessoas querem ver acontecer o que Deus falou para você, que ainda não aconteceu. Só que vai acontecer no tempo de Deus e não é no tempo das pessoas. Vai acontecer da maneira de Deus e não da sua maneira. E não do jeito que as pessoas estão querendo que aconteça. Porque a última palavra vem do Senhor. Enquanto rolavam as pragas do Egito, talvez muitos israelitas titubearam. Talvez muitos pensaram, será que realmente Moisés é o libertador?
Será que realmente foi Deus quem enviou Moisés? Talvez muitos poderiam estar questionando a unção que Moisés carregava. Só que Moisés, ele estava alinhado com o que Deus estava o direcionando para fazer. Moisés estava convicto que mesmo indo 10 vezes que ele foi para o mesmo lugar, uma hora Faraó iria cair. E foi o próprio Deus que quebrantou, que amoleceu o coração de Faraó. Então eu quero encerrar essa mensagem com um versículo aqui que diz assim, Provérbios 9:6. Preste atenção no que fala nesse provérbio. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Andai pelo caminho do conhecimento. Moisés, antes de se apresentar diante de Faraó, Deus também falou isso comigo, ele primeiro se apresentou diante de Deus e ele teve um encontro com o fogo de Deus. Através de ter visto a sarça pegando fogo. Aquilo foi uma experiência com fogo. Moisés teve uma experiência com fogo. Depois da experiência que ele teve com o fogo de Deus, aí ele foi e se apresentou diante de Faraó para viver o propósito dele, que era um grande libertador, alguém que ia ser um divisor de águas, alguém que ia mudar a história de muitas pessoas. E da mesma forma, Isaías, um grande profeta do Senhor, também antes de se apresentar para as pessoas, para cumprir o seu chamado, o seu envio, ele teve primeiro a experiência com o fogo de Deus. Novamente, a Bíblia fala que um anjo do Senhor tirou a brasa viva do altar de Deus e tocou na boca de Isaías. Ou seja, o fogo do Senhor teve um contato com a boca de Isaías. A partir daquele momento, não era Isaías que ia falar. A partir daquele momento, não era Isaías que ia pregar, era o próprio Deus que ia usar a boca dele. Às vezes você fala assim, mas eu não sei as histórias direito da Bíblia. Como eu vou falar de Jesus? Olha, você não precisa ser formado em teologia. Você não precisa ter todo o conhecimento bíblico, porque nem eu tenho. Você só precisa se dispor e falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, eis-me aqui. Basta um coração disposto. Basta alguém que está com sede de ser usado por Deus e Deus começa a te usar. E sabe qual é o primeiro lugar onde Deus vai te usar? É dentro da sua casa. Antes de Deus começar a te usar lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, aonde você estiver inserido, Deus primeiro vai te usar na sua casa. Ele vai te usar você começar orando pelos familiares. Ele vai te usar você compartilhando Jesus com seus familiares. Lança semente dentro da sua casa. Esse amor que você tem por Deus, compartilhe para os seus familiares. E você vai ver como Deus vai transformar o seu ambiente. Amém? Se Deus falou ao teu coração através dessa palavra, ajude com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe. Deus colocou um grande projeto no meu coração, mas sozinha é impossível eu transformar esse projeto em realidade. Então me ajude. Seja evangelista. Quando Deus falar ao teu coração, compartilhe as mensagens que Deus tem me dado e nós vamos juntos levar Jesus para essas pessoas. Deus te abençoe.